Na aula de hoje, nós vamos aprender como surgiram os sistemas numéricos, como esses sistemas influenciaram o nosso sistema numérico atual e também teremos uma curiosidade a respeito do tempo. Ficou curioso? Esse é o meu canal e ele se chama Matemática, a ciência de todas as coisas. No processo de desenvolvimento da contagem, o homem conseguiu desenvolver dois métodos de contar que são bem interessantes. Um deles usa os 10 dedos das mãos, que é chamado de sistema de base 10 ou sistema decimal, que é o sistema que nós usamos atualmente. Já o outro sistema, ele é um pouco mais complexo. Ele usa as juntas dos dedos, você conta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nesses 4 dedos das mãos, só que para completar a outra mão, você conta ele 5 vezes. Ou seja, 5 vezes 12 vai ser 60. E esse sistema ficou conhecido como sistema de base 60. Uma das primeiras civilizações a usar o sistema numérico decimal foram os egípcios. E eles também criaram símbolos para representar suas unidades, suas dezenas, suas centenas e seus milhares. Por exemplo, quando eles queriam representar uma unidade, eles usavam o desenho de um traço. Quando eles queriam representar 10 unidades, eles faziam o desenho de um calcanhar. Quando eles queriam representar 100 unidades, eles faziam o desenho de uma corda dobrada. Quando eles queriam representar 1000 unidades, eles faziam o desenho de uma flor de lótus. Quando eles queriam representar 100.000 unidades, eles faziam o desenho de um pássaro. E quando eles queriam representar 1 milhão de unidades, eles faziam o desenho de uma pessoa ajoelhada. Mas, e se eles quisessem representar, por exemplo, um rebanho com 23 ovelhas? Como era que eles faziam? Eles faziam o desenho de 2 cunhas e 3 traços. Se eles quisessem contar 5 pessoas, eles faziam o desenho de 5 traços. Se eles quisessem contar 2.050 pessoas, eles faziam 2 flores de lótus, que representam 1000 cada uma, e faziam o desenho de 5 cunhas. Se eles quisessem representar 1.200.000 pessoas, eles faziam o desenho de uma pessoa ajoelhada e 2 cordas dobradas. Já os romanos usavam as letras do alfabeto para representar os números. Por exemplo, se eles quisessem representar uma unidade, eles usavam um I. Se eles quisessem representar 5 unidades, eles usavam o V. Se eles quisessem representar 10 unidades, o X. Se eles quisessem representar 50 unidades, eles colocavam a letra L. Se eles quisessem representar 100 unidades, usavam a letra C. 500 unidades, a letra D. E 1000 unidades, eles representavam pela letra M. Outros povos que também criaram seus sistemas decimais foram os babilônicos. Só que eles tinham uma particularidade, eles tinham 2 sistemas numéricos. Um baseado nos 10 dedos das mãos e o outro baseado nas juntas das mãos, que faziam 12, só que 5 vezes. Então eles fizeram um sistema de base 60. Ou seja, eles conseguiam contar até 60 números com apenas 2 algarismos. Quando eles queriam representar uma unidade, eles faziam um triângulo indicando para baixo. Quando eles queriam indicar 10 unidades, eles faziam um A deitado. Só que quando chegava a 59, eles faziam 5 A's deitado e 9 triângulos apontados para baixo. Quando se chegava no número 60, eles usavam o mesmo símbolo que eles usavam para uma unidade. Exemplo, se eles quisessem contar o número 62, como era que eles faziam? Eles faziam um traço, deixavam um espaço e faziam o mesmo símbolo anterior. 62. Por fim, vamos falar agora do último sistema numérico, que é o sistema indo-arábico. Ele também é um sistema de base 10, ou seja, ele possui 10 algarismos de 0 a 9. Ele foi criado pelos hindus e foi transmitido para a Europa Ocidental pelos árabes.
Ele é o sistema numérico que nós usamos até hoje. O desenvolvimento da contagem possibilitou ao homem uma das maiores descobertas de todos os tempos, que foi a contagem do tempo. Os registros históricos mais antigos já encontrados datam de pelo menos 3.500 anos antes de Cristo, foi descoberto pelos egípcios e se chama relógio do sol. Ele é dividido em 3 partes, uma chamada mostrador, que é uma superfície plana, a outra é uma haste fixa chamada gnomon, e a outra divisão é 12 partes iguais, que é colocado sobre essa superfície plana, indicando as horas do dia. Como o homem não tinha o sol para o ajudar durante a noite, então eles observaram as estrelas. E observando as estrelas, eles descobriram o aparecimento de 36 constelações. Dessas 36 constelações, eles separaram 18 e dividiram a noite entre essas 18 constelações. Dessas 18, 6 eles dividiram o crepúsculo. Eram três constelações para o pôr do sol e 3 constelações para o nascer do sol. Já as outras 12 eles usaram para dividir cada uma durante a noite. E assim o dia passou a ter 24 horas como nós conhecemos hoje. Mas por que os egípcios usaram 12 horas para marcar o dia e também 12 horas para dividir a noite? Tudo indica que isso seja uma herança do povo sumério, que usava a junta das mãos, que tem 12 partes, para poder fazer suas contagens. Então, eles pegaram isso dos sumérios e distribuíram durante o tempo. Por isso, o nosso tempo é dividido em 24 horas. Já a divisão das horas em 60 minutos fica por responsabilidade dos gregos. Eles decidiram usar o sistema de base 60 para a divisão das horas, tanto para homenagear os babilônicos, como também pela sua fácil divisão. E assim é criado a nossa contagem do tempo, com os dias divididos em 24 horas e as horas com 60 minutos. Gostou dessa aula? Então deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora, ativa as notificações e fica atento às próximas aulas. Tchau!